Pessoal, tá todo mundo me escutando? Só dá ok, ver se o áudio tá funcionando, por gentileza. A gente teve um problema aí. Alô, alô, alô. Todo mundo me escuta? Agora sim, né? Beleza. Bom, a gente teve um problema técnico, mas já voltou. Parece que tá tudo normalizado. Então só vamos aguardar mais alguns minutinhos pro pessoal entrar. Aê! Eita, Agora como tá... sim. Eita, cadê o moço da TI, gente? Pelo amor de Deus! Tava mudo, Alô? tava Boa noite. travado, agora tá Deixa eu abrir um funcionando. chamado. Eu vou abrir um chamado aqui pro moço da TI, tá chegando, no caso. Eu tava achando que era meu áudio, meu fone, aí eu peguei o outro fone, aí falei assim, gente, tá. Aí eu vi a galera dizendo, tá mudo. Eu falei, então tudo É, certo, era alguma coisa. o problema era na conexão. Bom, Ah, mas obrigado, Maíra, obrigado, Carol, pela oportunidade, né, por disponibilizar o tempo para a gente estar falando sobre esse tema que é muito complexo e que é bastante procurado, né, e que felizmente ou infelizmente todos os enfermeiros têm que passar, né, não tem como pular. Então, obrigado aí por disponibilizar o tempo de vocês, né? Sejam muito bem-vindas aqui na BNA. Muito obrigada. Fiz até chapinha. Bora. Pode Clay. não. É uma honra estar aqui com você. Eu tinha comentado contigo quando eu iniciei o processo, eu tinha o seu PDF no meu celular, que eu li aquele PDF todinho, e foi mais um guia, né, para a gente saber informações sobre como validar o diploma, sobre NCLEX, e foi. Você tem noção de que já ajudou muita gente com esse PDF, que era disponibilizado gratuitamente para a galera. Então, Justamente. Para quem não sabe, né, a BNA ela surgiu há 4 anos atrás com um projeto que foi um projeto familiar. A minha esposa é enfermeira, a gente iniciou o processo de validação dela. Na época não tinha ninguém falando sobre o processo, tinha alguns grupos só que o pessoal falava e tudo mais, mas era um ponto aqui, um vídeo ali, e eu resolvi criar o Brazilian Nurse Abroad para poder documentar. E aí a gente criou um e-book gratuito, muita gente já baixou, como a Maíra disse, já está na 4ª versão. E há 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos atrás, quase 3, a gente resolveu transformar o nosso site em uma empresa e hoje a gente presta serviço de consultoria e assessoria. Eu tive o prazer de ter a Maíra e a Carol como minhas clientes, eu tive a oportunidade de participar um pouco do projeto delas. E agora a gente está aí, né, nessa jornada de auxiliar os enfermeiros, né, nisso daí. Mas vamos lá. O que é o Enfrente NCLEX? Como que surgiu o Enfrente NCLEX? Fala aí um pouco de vocês aí. eita. Quer começar, amigão? Quer que eu Posso, posso começar um pouquinho. O Enfrente, ele comece surge. para dizer que estão falando do meu blush aí, ó? Quem for aluna nova já fica sabendo que, ó, o blush tem que estar online, hein, gente? Linda, tão pertinho de mim, aqui na live. Ó, o Em Frente ele inicia a partir de lives que as enfermeiras. A gente, logo no início, quando a gente começou a estudar para o NCLEX, tinham poucas referências assim que a gente conseguia se entender nessa prova, como responder essa prova. Tem várias referências aqui nos Estados Unidos, mas para a gente que é enfermeira brasileira que está transicionando de um sistema de saúde para outro e tentar ajustar a forma de pensar
é desafiador logo de início, né? Entender como é que responde aquela prova. Então, existiam lives que aconteciam de enfermeiras que estavam nesse processo estudando para o NCLEX. E eu entro em uma live e me deparo com quem? Com a maravilhosa Carolina e outras maravilhosas enfermeiras incríveis. E elas estavam discutindo o conteúdo, só que nessa época eu estudava muito sozinha, porque eu sabia que tinha os grupos, mas às vezes a gente não presta muita atenção nos grupos, né? E daí eu vi esse link nessa live, Carolzinha lembra a data exatamente, memória aí, ó, ótima. E eu entrei nessa live com uma live de cardiologia. E é um assunto que eu gosto muito, muito, muito. Só que nesse período que eu estava estudando sozinha, eu tinha feito um levantamento das pessoas que trabalhavam com o NCLEX aqui nos Estados Unidos. E eu encontrei Simple Nursing, Dr. Z, o Mark Klimek, RN Level Up. E eu saí procurando mesmo que cada um, os ensinamentos de cada um. Porque cada pessoa que trabalha com o NCLEX apresenta o NCLEX de uma forma, né? Apresenta o conteúdo de uma forma, dão dicas de diferentes formas. E eu estava ali tentando me encontrar qual era o caminho que mais me adaptava. E é nessa live que a gente começa a compartilhar os nossos conhecimentos ali, cada uma contribuindo. Eu contribuí com o que eu sabia, a Carolzinha lindamente dialogando com a questão, né? Que aí a gente aprende o que é o dialogar com a questão. E fomos estudando juntas e deu muito certo. As lives começaram a ficar muito conhecidas, muito e muito conhecidas. E Carolzinha passou de primeira, maravilhosamente. Eu já tinha perdido, eu tinha uma reprovação anterior, eu tinha feito a primeira vez, reprovei, e daí eu continuei estudando mais 4 meses. Só que quando Carolzinha passa, e eu ainda não tinha passado, as pessoas queriam muito essa tutoria, né? Eu queria tutoria, queria aula individual, 1 a 1. E a gente começou a pensar sobre isso já, só que eu ainda não tinha aprovado, então eu dedicava só o meu tempo para estudar. Quando eu aprovei, Carolzinha já tinha começado a fazer consultoria 1 a 1. E daí eu também comecei a fazer consultoria 1 a 1. Só que a demanda era surreal. Era uma demanda que eu dizia assim, eu não tenho mais horários para colocar uma consultoria. E a gente sempre falando sobre os desafios, como é que tá para você dando aula, porque era algo muito novo. A gente não imaginou que seríamos tutoras depois que a gente aprovasse. Mas por a gente reconhecer essa demanda enorme que estava ali na nossa frente, a gente se reuniu, conversamos e decidimos lançar um curso de revisão. Até então, a gente não sabia como iria apresentar o conteúdo, qual metodologia, como seria, porque já tinham várias aqui nos Estados Unidos. Mas como é que a gente iria apresentar isso para os enfermeiros brasileiros de uma forma que fosse assertiva, dinâmica, didática? Então, a gente apostou no método bilíngue, no material bilíngue, e o Enfeite Uniclex é o primeiro curso que apresenta esse método para as pessoas, porque a gente, dando aula, a gente identificava que, às vezes, as pessoas precisavam compreender melhor o conteúdo. E eu não conheço um outro caminho a não ser utilizar a nossa primeira língua como a base para a gente compreender o que é o NCLEX, como estudar o conteúdo. E dentro de 1 semana, eu e Carolzinha desenvolvemos o método, várias reuniões. Era algo assim muito intenso e que a gente só tinha um sonho e apostar mesmo e lançar para ver se ia dar Um certo. E sonho daí, book. e um notebook. Então a gente sentou, desenvolvemos todo o material que a gente queria. Quando a gente olha a primeira versão e a versão que está agora, a gente fica assim, gente, olha quanto crescemos, assim, metodologicamente falando. É, E daí surge o Enfrente NCLEX. Então, o Enfrente NCLEX, ele surgiu com a necessidade, primeiro com o projeto pessoal de vocês, né? Vocês na época estudavam com outros, um grupo, né? Com outras enfermeiras, tiveram aprovação na NCLEX e viu que existia essa necessidade, né? Essa busca do conhecimento, de um estudo em grupo e tudo mais, e vocês decidiram juntar o conhecimento de vocês para montar esse projeto, o Enfrente NCLEX. Foi o primeiro projeto, né,
como a BNA é pioneira, vocês também foram pioneiras nesse projeto de mentoria, né, de NCLEX em grupo, né, que está sendo sucesso, está indo para qual? Quinta turma. Quinta turma, né, gente? Então, tem muita gente aqui que é aluno, já fui aluno de você, já fui aluna, né? Sim. Então, quem quer conhecer mais aí, já segue aí o Em Frente NCLEX. Mas, vamos lá, tem muita gente aqui que não sabe nem o que é o NCLEX. O que é o NCLEX? O que é a prova do NCLEX? Então, vamos lá. Eu vou falar de um jeito mais simples para quem da audiência está aqui, que não conhece, né? O NCLEX é a prova de licenciamento do enfermeiro que deseja trabalhar nos Estados Unidos. Então, é uma prova que vale também na Austrália, no Canadá, mas eu não vou aprofundar até porque eu desconheço os processos de validação para os outros países, tá? Não quero falar de algo que eu não domino. Mas, para a pessoa ser enfermeira nos Estados Unidos, enfermeiro nos Estados Unidos, ele obrigatoriamente precisa passar nessa prova que chama NCLEX, que é o resumo de uma sigla, National, blá, 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 tá? Seria mais ou menos assim, gente, aqui no Brasil a pessoa pode se formar em direito, mas ela só pode atuar como advogado se ela passar na prova da OAB. Então, as pessoas podem passar e fazer toda a faculdade de enfermagem, mas elas só podem atuar como enfermeira nos Estados Unidos depois de passar no NCLEX. Então, basicamente é isso. Lembrando que o NCLEX não é uma prova que vale somente para os enfermeiros estrangeiros. As enfermeiras e enfermeiros norte-americanos também precisam passar na prova, tá? Por quê? Porque eles querem ter uma peneira de que está indo para o cuidado beira-leito o enfermeiro que está minimamente preparado. Particularmente, eu acho que deveria haver uma iniciativa parecida no Brasil e qualquer curso da área da saúde, porque os nossos erros, as consequências deles são muito severas. Então, eu realmente acho muito interessante ter uma prova antes da pessoa ir para assistência propriamente dita. Então, isso é o NCLEX, é a prova que vai te liberar para trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos, né? E é uma prova que não obrigatoriamente precisa ser feita nos Estados Unidos. Hoje a gente está com vários centros aplicadores espalhados pelo mundo, né? E aqui no Brasil a gente consegue fazer a prova também. Mas o único centro aplicador que temos no Brasil é aqui em São Paulo, onde eu moro. Inclusive até bem perto da minha casa. Então, enfermeiro brasileiro que vai fazer a prova no Brasil vai ter que vir dar um pulinho aqui em São Paulo para fazer a prova. O único centro aplicador é aqui. Ah, Carol, se eu fizer, eu recebo muito essa pergunta. Se eu fizer a prova do NCLEX no Brasil, ela é em português? Não é, gente. Sempre a prova vai ser em inglês, não importa onde você faça, tá? Se não falha a memória, e aí talvez o Jean possa até me corrigir, o custo da prova atualmente são $200, mas você tem aí mais uma taxa de aplicação por ser fora dos Estados Unidos de $150. Então, um total de $450 para fazer a prova. É um valor considerável para gente que ganha em real, né? Por isso que vale a pena, às vezes, estudar mais e vir fazer a prova de uma forma mais assertiva do que arriscar, porque não é barato. E ainda tem um agravante de quem mora longe, tem o custo de hospedagem, tem o custo de alimentação, transporte, né? Então, tudo isso tem que ir na ponta do lápis, tá, gente? O sonho de ser enfermeira nos Estados Unidos, ele é um sonho, mas ele requer muito planejamento da nossa parte. Seja nos estudos, seja de tudo. Logística. Então, isso é o NCLEX. Uma vez que você passa no NCLEX também, ó,
Acabou, tá, gente? Passou, passou. Nunca mais você vai precisar fazer o NCLEX até o momento, né? Não sei que se um dia isso mude, uma renovação, mas eu acho pouco provável. Passou, passou. Passou no NCLEX, você é um Registered Nurse e ninguém vai poder tirar esse título de você, tá? Então, só recapitulando aí para o pessoal entender. O NCLEX é uma prova que enfermeiros internacionais, enfermeiros americanos, que assim que finalizam, acaba a graduação, eles fazem para poder conseguir a licença e conseguir trabalhar. Para o enfermeiro internacional, tem que passar pelo processo de validação do diploma, né? Faz primeiro a validação do diploma, depois aplica para a licença no board, o board vai analisar a documentação, vai autorizar a fazer o NCLEX, feito o NCLEX, você já recebe a sua licença, dependendo do estado, né? Montana já emite a licença, tem estado que espera a pessoa ter o Social Security, como, por exemplo, o estado da Flórida, mas você já é uma Registered Nurse, né, registrada aqui nos Estados Unidos e aí já pode partir já para a segunda fase do processo, que a gente costuma falar, que é a parte migratória, sponsor e tudo mais. O NCLEX não tem validade, né, feito uma vez, você já consegue a licença. Ele pode ser feito tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Teve uma pessoa que colocou o custo da prova $350. Na prova é $200 e quem faz fora dos Estados Unidos, eles cobram $150 a mais, que é uma taxa de internacionalização que eles falam, né? Então, para quem vai fazer nos Estados Unidos a prova, $200. Quem faz fora dos Estados Unidos, 200 mais 150. Quem faz o processo e está no Brasil e quiser vir nos Estados Unidos passear e fazer a prova aqui, pode fazer, tá? Não tem problema nenhum, né? Mas e tem outros lugares também no mundo que pode ter na Europa, tem na Ásia, Filipinas, tem na Austrália, então tem vários locais aí. No site da BNA tem uns locais que você pode fazer e tudo mais. Sim, Um pode ponto falar, Maria. importante sobre o NCLEX, que antes de 1994, o NCLEX era paper-based, ou seja, era no papelzinho que a gente respondia, e ela acontecia 2 vezes ao ano. Aí depois que eles implementaram o CAT, né, que é uma modalidade de avaliação, a prova começou a ser computer-based, ou seja, computadorizada. Então, as pessoas não precisam se preocupar em escrever absolutamente nada, porque a prova é computadorizada e tem todo um sistema para que seja assim. E você pode aplicar a prova tentar a cada 45 dias. Caso você tenha um fail, não aprovou, quando é que eu vou poder fazer a prova novamente depois de 45 dias? Então, essa prova computer-based trouxe mais chances para a gente, né? Ia depender, chances de aprovação, porque a gente sabe que são vários fatores são várias habilidades, vários fatores que acabam influenciando entre o PES e o fail, mas isso traz mais chances para a gente. E a depender de cada board, você pode tentar por algumas vezes. Tem alguns estados que você pode tentar a prova até 8 vezes ao ano, tem outros estados que você só pode tentar 3 vezes consecutivas. Se você não aprovar, daí você tem que fazer. Tem os critérios de cada estado. Então, é isso. E apesar de ser feito no computador, você não vai fazer em casa, tá, gente? Não. Tem que ir no centro Sim. de aplicação, no caso no Brasil, em São Paulo, e ele tem uma série de requisitos para você entrar, não pode entrar com relógio, né? Óculos, eles verificam se não tem ponto ali e tudo mais, para não ter fraude nem nada, tá? Já falando da prova em si, o que o NCLEX avalia, né? Então, a pessoa que ela beleza, tem 20 anos que já de experiência, que já formou e tudo mais. O que ele avalia, o que a pessoa vai ter que precisar estudar para poder fazer o NCLEX? Então, o NCLEX ele tem algumas áreas de conhecimento que eles acabam cobrando. Healthcare Infectious, Safety and Infectious, Management Concepts. Ou seja, tem grandes áreas do conhecimento que eles vão abordar. Dentro dessas áreas, de cada área, a gente vai ver alguns sistemas. Por exemplo, o sistema endócrino, cardiologia, o sistema respiratório. Então, a gente passa pelas essas grandes áreas e também aprender o escopo de prática, tanto
das enfermeiras, da enfermagem de forma geral, quanto o escopo de prática de outras áreas, do profissional médico, do fisioterapeuta. A gente precisa saber quando acionar esses profissionais dentro do serviço. Então, o NCLEX ele vai avaliar você em diferentes habilidades, tomada de decisão, como fazer uma priorização, como você classifica o risco, quais são os profissionais que você aciona, para além do conteúdo, que a gente precisa aprender, né? A parte de conteúdo, de doenças, como tratar, quais são os sinais e sintomas. O NCLEX também avalia transição de quadro clínico para a gente saber identificar. Mas tudo isso não é apresentado para vocês de uma forma, por exemplo, A, B, C, D, E. O tempo todo a gente precisa ter um raciocínio clínico e uma análise crítica daquela questão. Então, isso tem uma teoria por trás, que também dialoga com o processo de trabalho da enfermagem. Assessment, intervention, planejamento, coletar o histórico. Então, a prova, ela tem uma teoria por trás e dentro dessa teoria, ela vai te apresentar alguns conteúdos para você raciocinar. Tanto que tem pessoas que às vezes decoram o banco inteiro, só que quando chega na prova, você não encontra nada que tinha no banco, porque para você chegar na resposta é o raciocínio. Você tem que aprender a raciocinar, porque tudo influencia como a questão é perguntada, qual é o objetivo daquela questão, o que eles querem de mim, tudo, quais são as alternativas que eles colocaram para eu escolher. Então, a resposta certa sempre vai depender do comando da questão, o que a questão está te perguntando e quais foram as alternativas que eles me deram para a gente fazer essa comparação. Legal. Então, E como que são quais são os tipos de questões do NCLEX? Eu tenho que fazer uma redação, eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que escrever alguma coisa, é só de marcar? Como que são essas questões? são 14 tipos de questões Uhum. e eu vou colocar um plus one, porque tem uma questão que eu não encontrei nesses livros e nos PDFs que as próprias instituições, né, que organizam a parte do NCLEX, ele tem uma questão a mais que os alunos vêm falando muito, que está aparecendo na prova, mas são 14 tipos de questões que a gente vai encontrar na prova. Cada questão vai ter um objeto, vai te perguntar de uma forma, então é interessante que a gente entenda. E essas questões, principalmente as do NDN, que são as questões novas agora, ela é um estudo de caso com 6 habilidades que você precisa saber, que é identify kills, que é identificar os achados, reconhecer esses achados, identify kills, recognize kills, analisar, levantar hipóteses, priorizar e avaliar. Então, são 6 habilidades do conhecimento que tem nessas questões novas agora. E cada habilidade, ela tem um objetivo, né, de conhecimento. Então, a pessoa não tem que falar nada, não é igual uma prova de Não, inglês, né? Que ela tem que falar, escrever uma redação, ela não. tem que ler, entender o enunciado e responder. No Isso. momento da prova, para o NCLEX, no momento da prova, a pessoa tem que estar dominando bem a leitura, tem que ter aumentado o vocabulário específico, principalmente de coisas da área da saúde, mas não vai ser exigido que a pessoa fale nada. Eventualmente, pode cair, por exemplo, uma questão de cálculo de medicamento, onde você precisa fazer a conta e, obviamente, digitar o resultado. E na prova tem calculadora. Mas a gente vê uma tendência a essas questões caírem cada vez menos. A gente vê a prova mudando claramente na frente dos nossos olhos. E como eu e a Maíra, a gente está envolvida com o NCLEX pelo nosso processo pessoal e também de trabalho, é muito claro para a gente como a prova foi realmente mudando, né? Então, hoje eles querem muito menos que você decore um traçado de eletro puramente, e eles querem mais que você saiba identificar e agir naquele traçado. Ou por que aquela pessoa, quais possíveis causas para aquele torced de points, por exemplo, tá? Então, a prova foi mudando, a prova cai muito caso clínico,
né? E as pessoas comentam isso quando saem da prova, nossa, caiu muito prontuário, mas basicamente a leitura, arrastar, mas falar, digitar pouco, tá? Já aproveitando, né, falando do vocabulário, né? É, tenho inglês básico, consigo estudar para o NCLEX? Tá no top 3 das perguntas. Aposto que Uhum. metade da nossa de quase 100 pessoas se pergunta: meu Deus, eu não sei inglês, eu tenho como passar na prova? Diz aí. Certeza, gente, com certeza. Porque a gente vai pensar assim, ó. Qual é a habilidade fundamental para você passar na prova do NCLEX? É a leitura, o reading. Então, a gente precisa ter uma leitura muito legal para a gente aumentar a nossa compreensão e a assertividade. Quando a gente começa a estudar inglês para o NCLEX, ou se aproximar dos estudos para o NCLEX, a gente percebe que tem muitos cognatos, que são palavras semelhantes ao nosso idioma, né? Então, tem várias palavras, ainda mais que é medical terminology, ou seja, são terminologias da área de saúde. Então, às vezes, são muito parecidas. O reading é a habilidade fundamental. Então, para a gente ler, é muito mais fácil, para quem está começando do zero, ler do que falar. Então, para passar no NCLEX, uma pessoa que está começando do zero, uma pessoa que tem mais a aproximação com o inglês, ambas têm chances de passar. E nós temos casos de sucesso, vários casos de sucesso de pessoas que começaram do zero e aprovaram de primeira no NCLEX. Então, eu sempre falo isso para acalmar o coração, porque às vezes a gente tem um sonho de ser enfermeira aqui nos Estados Unidos, descobrir o processo agora, teve muito pouca aproximação com o inglês, só que o processo ele não é rápido. Quando eu digo rápido, não é em 2 meses, em 3 meses que você vai estar aqui. Então, do primeiro dia que você decidiu participar desse processo, você vai ter tempo suficiente para você se dedicar aos estudos do inglês. E estudar para o NCLEX, eu falo, eu, Jean e Carolzinha conversando, às vezes as pessoas sempre perguntam assim, ah, eu vou estudar inglês, eu vou estudar para o NCLEX, mas você estudando para o NCLEX, você está estudando inglês. Porque quando a gente vai estudar inglês, a gente passa por 4 habilidades: a fala, a escuta, a escrita e a leitura. Quando você está estudando para o NCLEX, você está estudando a parte da leitura, você está aprendendo vocabulários, você está aprendendo sinônimos. É igual quando a gente está escrevendo uma redação em inglês, que a gente não repete as mesmas palavras, né? E aí, para a gente deixar aquela escrita mais variada, a gente usa sinônimos, outras formas de se expressar. E quando a gente está respondendo as questões dos bancos, a gente percebe isso. A gente vai para um banco e encontra um vocabulário. Aí, quando a gente vai no outro banco, a gente encontra outros vocabulários. E quando a gente vai para a prova, a gente vai encontrar outros vocabulários. Então, o que eu defendo muito para a galera que está estudando para o NCLEX, desenvolva a habilidade da leitura, o máximo que vocês puderem, o máximo de vocabulários, e sinônimos que vocês puderem aprender para deixar o seu vocabulário rico e aumentar a sua compreensão na prova, é o caminho. O que eu costumo falar para todo mundo que começa a iniciar o processo é segurar a ansiedade, porque o processo ele é dividido por etapas e o conhecimento também ele vai ser a cada dia que passa você vai estar melhorando, vai estar o inglês, né? Então você começando a estudar para o NCLEX, você está melhorando o seu inglês. É o que eu costumo falar para todo mundo, que o NCLEX é o que você formou, é o que você aprendeu na faculdade, é o que você atua hoje. Você vai atrás daqueles termos técnicos que às vezes você não sabe, não tem conhecimento e tudo mais. Então, à medida que você vai estar estudando para o NCLEX, você está melhorando o seu inglês. E a pessoa tem que segurar a ansiedade, tá? Ninguém vai aprender do dia para a noite. O processo em si, ele também não é feito em 2 meses. O processo envolve etapas. Primeiro você valida o diploma, mas quando está no processo de validação do diploma, você não vai esperar o seu diploma validar para começar a estudar para o NCLEX. Você já pode estar estudando para o NCLEX antes. Tem gente que está no último ano da faculdade e fala, o que eu consigo fazer para poder já estar iniciando o processo? Vai focar no inglês e vai focar no NCLEX, né? Não adianta fazer mais nada, não adianta
iniciar um processo de validação, porque você não vai ter documento necessário, mas quanto antes você iniciar, melhor. E é passo a passo, tá, gente? Gradativa. É gradativo, E justamente. eu falo, Exatamente. Pode falar, pode falar, amiga. amiga. Eu Então, falo muito pra... comentar que a Má falou, que a gente está com muita gente online aqui, estou impressionada. Só uma ressalva, gente. Em nenhum momento nós do Enfrente Flex ou tampouco o Jean estamos falando para você que você não precisa estudar inglês. E tampouco estamos falando que o inglês não é necessário. Gente, se você tem o plano de ser enfermeiro num país cuja língua é o inglês, a língua é o inglês, absolutamente não existe a menor possibilidade de você fugir do estudo do inglês. O que a gente está falando aqui é para você. Escolha suas batalhas e seja um estrategista. Como assim? Isso que a Maíra falou. Bom, Jean, contratei o Jean, Jean tá fazendo minha validação do diploma, tô tranquila, porque ele tá tomando conta de tudo agora. Eu preciso estudar pro NCLEX. Mas eu também preciso estudar inglês. Meu Deus, o que eu faço? Eu trabalho em 2 empregos, como é que eu vou fazer? Aí já começa a atropelar. E eu sou uma pessoa ansiosa, gente, então eu não tô falando da boca para fora, tá? Eu sei o que vocês estão passando, já estive nesse lugar. Se você decidiu fazer, Robson, O nosso novo Robson, RI, nosso cliente também. e aí assim, gente, estude o inglês junto com os estudos para o NCLEX. Se você vai fazer o NCLEX primeiro. Não adianta você estudar para o IELTS enquanto estuda para o NCLEX, gente. Por quê? Teu cérebro vai bugar, tá? Então, assim, escolha suas batalhas. Tá, eu vou estudar pro NCLEX agora. Você vai estudar o inglês direcionado para o NCLEX. Passou no NCLEX, ganhou teu crachá de RN, prova de proficiência. Opa, agora eu vou estudar o inglês para a prova de proficiência. E ali em paralelo eu vou estudando também, obviamente, o inglês, the books on the table, blá, blá, blá. Fez a tua prova de inglês, passou na tua prova de inglês, o teu estudo de inglês tem que continuar. O inglês do dia a dia, aí sim, speaking, listening, conversation, tá? Por quê, gente? É muita coisa para fazer de uma vez. Vá adequando o processo. Eu e a Maíra, a gente fez há alguns meses, a gente está fazendo um levantamento metodológico. Então, eu não estou vindo aqui para falar, gente, nosso método funciona porque a gente acha que funciona. Não é só o número de aprovações que diz isso, tá? Eu e a Maíra, a gente está fazendo um levantamento metodológico sobre o aprendizado de inglês. Ah, mas vocês vão dar aula de inglês? Claro que não, embora a Maíra já seja professora de inglês. A gente estudou isso para elencar isso junto com o nosso ensino para o NCLEX, entendeu? Como que a gente pode ajudar os nossos alunos com a questão do inglês? Então, e a gente encontrou artigos que nos respaldam para dizer assim, é possível estudar o inglês com uma proposta específica, que é o English for a Specific Purpose, tá? É eu estudar o inglês para o NCLEX, estudando o NCLEX, e depois eu vou estudar o inglês para mim. Então, assim, é fazer as batalhas uma de cada vez. Eu só tô falando isso antes que eu possa rolar um mal entendimento, assim, Justamente. olha que absurdo, É. não precisa estudar inglês, jamais. E quem foi nosso aluno, sabe que a gente orienta isso, tá? Mas é pra gente escolher nossas batalhas, senão a gente não aguenta. Mas E a última já, que passou, ela tinha inglês básico e ela estava há 10 anos sem ver nada de enfermagem. Ela passou na primeira tentativa. só aproveitando o gancho, tem uma pergunta aqui, eu consigo fazer o NCLEX antes da proficiência de inglês? Existe sim a possibilidade de você fazer o NCLEX antes da proficiência de inglês, dependendo do estado que você aplica para fazer a validação do diploma, tá?
Então, hoje, basicamente, as pessoas aplicam para o estado de Montana, algumas pessoas optam pelo estado de Nova York, são 2 estados que aceitam o enfermeiro fazer o NCLEX antes da proficiência de inglês. Aqui ninguém está falando que você com inglês básico vai chegar aqui e vai trabalhar. Para chegar aqui e trabalhar, vai ter que ter um inglês avançado e, assim, fluente. Tem gente com inglês avançado que passa vergonha, que não consegue conversar, porque o inglês de escola de inglês é diferente do inglês quando você está atendendo um paciente aqui. A minha esposa já falou bastante sobre essa questão do inglês, ela reforça muito, porque ela tinha um inglês avançado, chegou aqui, passou dificuldade, mas é gradativo, né? Até hoje, já tem quase 3 anos que ela está atuando aqui, até hoje ela às vezes sente um pouco de dificuldade, né? Às vezes de atender um paciente que às vezes tem um problema na fala, às vezes Né? sotaque, é um sotaque forte, né? Tem muita gente que vem do mundo inteiro e tudo mais e atende. Então, assim, vai passar dificuldade. Ninguém está falando aqui que você vai, com inglês básico, vai chegar aqui, vai começar a trabalhar e vai atender brasileiro. Não é assim, tá, gente? A gente está falando do inglês para estudar para o NCLEX. Então, o processo, ele não é só validar o diploma do NCLEX, tá? O processo, ele consiste em várias etapas. Ele pode chegar a 2 anos, ele pode chegar a 1 ano e meio. Agora, com o processo, né, migratório, que está demorando mais de 1 ano, as pessoas estão já utilizando esse tempo do processo migratório para poder focar no inglês para não passar dificuldade aqui, tá? Então, se você está achando que vai iniciar o processo com The Books on the Table, vai conseguir passar no NCLEX e vai chegar aqui e vai arrasar, não é assim, tá, gente? Então, só deixar claro aí. A proficiência de inglês você vai ter que passar. Não é que ninguém vai... Pessoa que faz o NCLEX antes não vai fazer a proficiência de inglês. Não, vai ter que passar. Existe 3 momentos, só para deixar claro, que vai ser exigida a proficiência de inglês. Se você escolher um estado que pede a proficiência de inglês, você tem que apresentar a proficiência de inglês. Se você vai vir com base no sponsor, vai precisar apresentar a proficiência de inglês por conta do Visa Screen. E se você vai transferir para um estado que exige a proficiência de inglês, a sua licença, vai precisar da proficiência de inglês, tá? Então, você só tem que ver a estratégia aí. A gente só está falando do estudo do inglês para fazer o NCLEX, tá? E é muito criativo a gente pegar o aluno no dia 1 do curso e depois de 9 semanas receber uma mensagem dele falando assim: hoje respondi as 85 questões sem usar nada de tradutor. É muito gratificante, gente. Vocês mesmos, essa turma nova que vai começar com a gente, tô vendo aqui uma galera aqui da turma 5, tem muitos já me mandaram mensagem para saber do inglês. Eu tenho certeza que daqui 9 semanas, quando acabar o curso, vocês vão se orgulhar de si mesmos, de ver como vocês evoluíram, sabe? A gente tem que se acolher nesse processo, a gente tem que se respeitar, sabe assim? A gente tem que respeitar nosso ritmo, nossa forma, né? Então, confiem que dá para você, sim, com inglês iniciante, passar no NCLEX, obviamente, desde que você se esforce para tal também, para o aprendizado ser ativo, né? Mas é possível. Respeitem o seu processo. Não se comparem com ninguém, porque a comparação é quem é a mãe da frustração, Justamente. Né? Pessoal, a gente já está com quase 100 pessoas aí. Compartilha aí a live para o enfermeiro, amigo que está no processo, que está estudando, tá? Vamos chegar, vamos ultrapassar essa barreira de 100 pessoas e fique com a gente até o final que a gente vai ter novidades, tá? Vai ter algumas novidades aí. Sim, pode falar. Eu queria pontuar antes da gente mudar um pouco, é que assim, tranquilizar a galera, porque tem algumas habilidades que a gente só desenvolve quando a gente está exposto ao ambiente. Por exemplo, eu tenho uma aproximação com o inglês desde jovem. Isso não foi um facilitador para eu compreender melhor as questões, mas eu passei pelo mesmo desafio da galera de ter que aprender vocabulários, estruturas e formas de compreender as questões e até para me comunicar aqui.
porque linguagem também passa pela questão cultural. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem pessoas que partem de locais sociais diferentes, de países, e bairros e cidades. A forma como eu me expresso a partir do local que eu parti é diferente da forma de uma outra pessoa de outro local. Então, são questões que nenhum professor do Brasil ou que está aqui vai conseguir acessar para vocês, vai conseguir esclarecer para vocês. Só a vivência mesmo, se expondo ao idioma, que a gente desenvolve essa habilidade. Quando a gente aprende, quando a gente fala assim, olha, você tem que fortalecer os estudos do inglês no Brasil, é para você aprender as estruturas, para você ter a base, para quando você chegar aqui, você ter autonomia para aprender novos vocabulários e novas estruturas. Eu fui levar meu carro no mecânico, eu estudei antes. Como eu vou dizer a ele que o problema que tem no meu carro, porque eu me comunico aqui tranquilamente, mas para eu falar sobre aquele nicho específico, eu tive que estudar antes. Então, assim, estudar inglês no Brasil é para você proteger a sua licença, para você não estar exposto. A gente aqui, quando a gente comete algum erro, a gente vai ser processado e vai responder legalmente. E o tempo todo, nossa licença está em risco. Uhum. Então, o sistema de saúde brasileiro e dos Estados Unidos, a gente precisa entender como funciona para a gente se proteger. Ainda mais que a gente vem de um outro país que tem outras normas, outras regras. Então, linguagem é cultura, linguagem perpassa por diversas camadas. Então, primeiro, aprenda o máximo de inglês que você conseguir dentro desse processo para te dar mais autonomia, para te dar mais segurança, para te dar mais. Até para você conseguir estudar sozinho e adquirir aquele aprendizado ali. Entende? Então, eu sei que quando eu for exposta ao hospital, eu vou ter que aprender diversos vocabulários e linguagens que não tem em um livro e que pode ser muito local daquele hospital. Todos os hospitais podem ter uma forma de se comunicar. Então, tem coisas, gente, que você só vai aprender se expondo aqui. Então, acalme o coração, acalme sempre o coração de vocês e e respeitem os seus processos. Outra pergunta que eu recebo muito é sobre os estudos do inglês associado ao português, né? Porque como é que eu vou responder uma prova que é em inglês e vou estudar em português? Só que utilizar o português como seu aliado, sendo que é a nossa primeira língua, a gente está falando de quem? Pessoas que se tornaram bilíngues a partir dos 12 anos. Depois para frente, eu marquei os 12 anos porque é o período ali da puberdade. Então, pessoas que aprendem o idioma, o segundo idioma, depois da puberdade, o idioma vai ser sempre o segundo. Então, você nunca vai conseguir anular o seu português da sua cabeça. Se o português não estiver dito em sala de aula, ele está sendo utilizado o tempo todo em traduções associativas e associações mentais. Então, não sofram anulando o português da sua vida. Utilize o português de forma estratégica. Entenda o que é uma tradução direta, entenda o que é uma tradução associativa, entenda como avaliar uma palavra dentro do contexto, entenda que palavras têm significados culturais. Eu dou um exemplo muito claro, que a primeira vez que a gente vê agitation em uma prova, a gente fala, eita, o paciente está agitado, está hyper. E esse agitation, ele indica um distress, é quando o paciente ele tem alguma alteração de forma negativa que a gente precisa ir lá ver. Então, palavras têm significados e têm significados de uso. Então, isso tudo tem que estar muito mais claro do que você anular o português da sua vida. Não, não vou fazer. E sofrer tentando compreender um outro idioma apenas porque te disseram que não pode utilizar o português. Baseado em quê? São diferentes. Não estou dizendo que não haja diferentes metodologias. A gente tem diferentes metodologias para adquirir um segundo idioma. Mas até hoje eu não vi uma metodologia que a nossa mente não associe involuntariamente ao idioma que a gente compreende. Legal, legal. Então, gente, ó, respeito o processo de vocês, né? Então, Respeita. consegue sim, pessoa que está com inglês entre básico e intermediário, consegue estudar para o Uniclass. Vocês vão ter tempo para poder melhorar o inglês, tá? Então, é a estratégia que muita gente faz de fazer o Uniclass antes de fazer proficiência de inglês. Então, dá certo. Falando de estudo, né?
qual que é o tempo ideal de estudo e como se preparar para o NCLEX? Eita, pergunta de milhões! A pergunta de milhões. Bom, vamos para a primeira pergunta. Gente, quanto tempo eu preciso estudar para o NCLEX? Vocês realmente acreditam que existe uma resposta padrão para essa pergunta? Não existe. Por quê? Porque nós somos seres únicos, nós somos individuais. O meu tempo e a minha forma de aprendizado é diferente do tempo e do aprendizado da Maíra. Veja, durante os nossos estudos para o NCLEX, a gente estudava junta, respondendo questão, eu e a Maíra. Mas a nossa forma de estudo individual é completamente diferente. A Maíra escreveu cadernos e cadernos, eu não escrevi uma linha. Então, assim, quanto tempo eu preciso estudar? Gente, vai depender do lugar que você parte. Se você tem experiência clínica ou não, de como está o teu inglês, de quanto tempo você tem para se dedicar. Então, nós não vamos falar numa verdade absoluta. Entretanto, tá? De forma geral, eu e a Maíra, a gente acredita, pelos nossos levantamentos metodológicos, que minimamente 2 meses, vamos supor que a pessoa, ela tem um sponsor e o sponsor está pressionando. Minimamente, eu acho que uns 2 meses para essa versão do NCLEX. E Quantas horas até por dia? umas 3 horas por dia, mas assim, para ser em 2 meses, tem que apertar um pouco mais. Certo. 4 horas, tá? Carol, eu posso estudar para o NCLEX um ano? Você pode, mas na minha concepção, NCLEX é uma prova que eu chamo de explosão. Se você não tem nada de base, não se sente seguro, você pode ver todo o conteúdo de um livro, por exemplo, e depois focar no NCLEX. Mas, gente, um ano é bastante coisa, dá para esquecer muita coisa. Então, assim, na nossa opinião, idealmente de 4 a 6 meses, tá? 4 a 6 meses. Quanto que eu, Carol, estudei particularmente trabalhando fora de casa, tá? Vou dar a realidade. Eu não estava trabalhando no hospital, mas eu trabalhava fora de casa 8 horas. E se tratando de São Paulo, é 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né, gente? O trânsito dessa cidade. Então, assim, eu ficava 10, 12 horas fora de casa. Eu estudava por dia 3 horas. Eu acordava de madrugada mais cedo e estudava antes de trabalhar. Acordava 1h30 mais cedo. Chegava em casa, largava as coisas, sentava para estudar mais 2 horas, 2 horas e meia. E eu estudei por 4 meses. Eu vi todo o conteúdo em 3 meses e 1 mês eu usei para revisão. Para mim, funcionou. Eu fui adequando o meu método de estudo. Funcionou. Tem pessoas que vão precisar de menos e tem pessoas que vão precisar de mais. Mas eu realmente acredito, junto com a Maíra, que 4 a 6 meses é um bom período para estudar para o NCLEX, tá? E de 4 a 6 meses é um período de tempo que você consegue ter um cronograma, você consegue ter tempo para ajustar seu cronograma, porque a vida acontece enquanto a gente está estudando. E o que a gente mais percebe é que as pessoas costumam adoecer quando iniciam esse processo, adoecer no sentido de se sentir muito ansioso de forma constante. Por quê? Às vezes tem gente que ninguém sabe que está fazendo o processo, tem pessoas que não têm rede de suporte, tem a parte financeira que acaba pesando bastante, a responsabilidade de ter que ir, porque foi aquele dinheiro que eu investi. Então, como a gente divide 4 a 6 meses? Porque vai dar tempo de você ter um cronograma, responder um banco de questão, você vai ter tempo para se perceber, porque os estudos para o NCLEX ele tem várias fases. No início parece que a gente está mais lento, porque a gente está se aproximando, está aprendendo os vocabulários, então o tempo que você responde as questões são mais devagar. Só que quando chega da metade para o final, você já tem autonomia, você já conhece os tipos de questões, então o estudo começa a ficar mais rápido e você começa a responder mais, você começa a ser mais criterioso, às vezes, com o seu cronograma. Então, de 4 a 6 meses é um tempo que a gente pensa que,
Se acontecer alguma coisa, você consegue reajustar o cronograma, você vai ter tempo para adaptar sua rotina para você conseguir estudar. Não vai ser uma rotina tão ansiogênica, mas vão ter pessoas que vão precisar de mais tempo. Por quê? São pessoas que ainda, quando pensa em estudar para o NCLEX, já começa a sentir um bloqueio e aí precisa de tempo mais para processar aquilo. Tem gente que vai conseguir pegar os vocabulários muito rápido, mas tem gente que vai dizer, poxa, Maíra, eu estudo hoje, amanhã eu esqueço. Qual a estratégia? Até você se perceber e se encontrar. Você vai encontrar diversas pessoas te dizendo, segue esse caminho, segue tal caminho, mas cada pessoa precisa ter autonomia dos seus estudos. E isso não sou eu que vai dar, não é Carolzinha, ninguém que vai estar ensinando NCLEX. É você mesma. O que foi que funcionou para mim, que eu descobri que se eu desse aula, eu internalizava melhor. Então, eu fazia muitas vezes lives depois que eu estudava o conteúdo, porque quando eu falava o conteúdo ali nas lives, eu internalizava. Então, chegou uma hora, eu tenho todos os meus livros eu guardei que eu escrevi, todos. Aí Carolzinha dizia, amiga, eu não escrevo nada. Eu digo, se eu não escrever nada, eu não. Então, assim, a gente ficava e funcionava muito bem para ela, porque quando a gente estava na live, Carolzinha falava, eu dizia, menina, e tu não escreveu nenhuma palavra, não. E eu lá escrevendo, porque para mim funcionava assim. Então, primeira coisa, não se compare com seu colega, não se compare, veja no seu colega a estratégia, tente, veja se funciona com você, se não funcionar, tenta outra estratégia. Então, quando eu descobri que dar aula me ajudava, quando eu falo da aula, gente, é estar ali explicando o conteúdo, Era numa live. falando, em uma live normal, falando, só que quem conduz a live geralmente fica ali lendo as questões e conduzindo. Outra estratégia que funcionou muito bem comigo é ser criteriosa com o meu cronograma. Eu tinha um cronograma e eu disse assim, eu tenho que ter a sensação de que eu iniciei e terminei. E aí eu falava assim, quando é que eu vou terminar de estudar para o NCLEX se eu sei que o conteúdo da área de saúde é diverso? É um conteúdo infinito, de forma geral. Então, quando é que eu vou sentir que eu finalizei? Quando eu finalizar um livro, quando eu finalizar um banco, então eu disse assim, eu vou sentir que eu finalizei quando eu finalizar o meu banco e quando eu finalizar o meu cronograma. Porque mentalmente falando, gente, a gente precisa preparar nossa cabeça. Então, a gente precisa o tempo todo treinar nossa cabeça para dizer assim, olha, agora eu já finalizei essa primeira etapa, finalizei meu cronograma, finalizei meu banco e estou me sentindo preparado. A gente nunca sente, a gente sempre acha que pode estudar mais um pouquinho. Agora eu posso ir lá testar, independentemente de eu passar ou não. A gente precisa também humanizar a nossa trajetória. Quando eu tentei a prova pela primeira vez, eu não tinha um cronograma muito estabelecido e eu não tinha terminado o meu banco, mas eu estava estudando ali, estudando, respondendo questões. Eu fui para a prova com a sensação de que ainda faltava alguma coisa, sabe? Eu não tive aquela sensação de finalizei. E eu fui até a última questão e não aprovei. Quando eu tentei a segunda vez, eu estudei os primeiros 2 meses, depois eu estudei mais 4 meses. Eu falei, não, eu vou dar um tempo maior para mim. Peguei um cronograma muito bem estabelecido, zerei meu banco e reiniciei meu banco respondendo por sistemas e o tempo todo me avaliando, né? Eu sabia que para aprovar a gente tinha que ter uma média acima de 60, né? 70, por aí. 70% dos bancos. Maíra, isso é uma regra geral? Não, mas a gente precisa ter alguns critérios para a gente saber se está indo bem ou não. Então, eu coloquei uma meta, eu falei assim, olha, eu tenho que chegar em tantos por cento, aumentar a minha porcentagem. Então, da primeira vez, eu ficava ali caminhando com 50, 53, às vezes eu fazia 60 e ficava alegre. E da minha segunda vez, eu falei, olha, vamos lá agora tentar aumentar. E eu coloquei uma meta para mim de 85% de acerto. Eu fui bem, arrisquei, eu falei assim, eu tenho que passar dessa vez. Eu não ia ter condições financeiras e mentais para ir lá várias vezes. Por isso que eu espacei meu tempo de estudo e coloquei metas e tentei bater essas metas. Então, eu fui o tempo todo me avaliando durante o processo de estudos e eu fui lá e fechei a prova com 75. Poderia ter fechado com a última questão, com tanto que eu passasse. E eu aprovei de segunda. Já que você comentou banco, o que seria esses bancos? Tem muita gente aqui que é novato, não sabe o que é esse
Explica para quem não sabe o que são esses bancos de questões. Existem algumas empresas aqui nos Estados Unidos que eles montam questões semelhantes às questões das provas, com os conteúdos, o conteúdo bastante semelhante, a forma, a teoria da prova. Então, como é que a gente pratica as questões para quando chegar lá na prova, a gente saber o que está fazendo? Então, a gente utiliza esses bancos que tem 2.000 e poucas questões. A depender de cada banco, tem uma quantidade diferente. Então, esses bancos, eles é como se fosse uma amostra da prova, que é aí que a gente vai respondendo e avaliando. E eles passam por todas as áreas de conhecimento que vão ter, que vão ter lá na prova. Ah, quais são os bancos de questões que vocês recomendam? Eu já respondi vários, porque eu amo responder essas questões, mas os dois bancos que eu recomendo para a galera, eu e Carolzinha, é o URoad e o Archer. Por quê? Um é complementar o outro. Tem conteúdo que tem no Archer que não tem no URoad, e tem conteúdos que tem no URoad que tem no Archer. Então, eu acho que eles são bastante complementares. São dois bancos muito bons, e Carolzinha pode falar com muito mais propriedade sobre a diferença dos bancos, que a gente fez um levantamento aqui. Então, esses dois bancos eu recomendo, o URoad e o Archer. Tá. O URoad, ele é um pouco mais carinho, mas o Archer é um pouco mais em conta. O URoad, ele tem uma explicação que eu defendo esse banco, porque com aquelas explicações que eles dão, quando você erra uma questão ou acerta, ele te ajuda a construir o raciocínio. Por que tal questão não é a correta? Por que tal questão não é a certa? E o Archer, ele traz questões mais pegadinhas. Ele te coloca em um outro local para você desenvolver outras habilidades. E tem conteúdo de rodapé de página, o Archer. Legal. Então, só para vocês entenderem, pessoal, o Word e o Archer são plataformas que você entra no site deles, faz a contratação dessas plataformas, é por tempo. Você pode contratar por 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e aí vocês vão fazendo simulados. Tem simulados, tá aí, ó, o Word e o Archer. A gente vai deixar também na descrição para quem estiver vendo essa live gravada, tá? Os links para poder entrar. Existem várias outras plataformas, né? Tem o Simple Nursing, tem acho da Kaplan também, tem o Bootcamp também. Então tem várias outras plataformas, mas cada um vê o que é bom para vocês aí, tá? Ela falou sobre responder os bancos e a porcentagem. Existem os simulados, né, que essas plataformas dão, que você consegue simular a prova com tempo e no final ele traz um percentual de acerto, né? Então, vocês conseguem medir como que está o seu andamento do estudo do NCLEX com base nessas plataformas e nesses bancos de questões aí, os simulados, né? Teve uma pergunta aqui, qual que é o máximo de questão? Então, qual que é o mínimo e o máximo de questão e o tempo de prova? Então, vai, Carolzinha, pode responder. Eu ia falar, a prova pode ir de 85 a 150 questões. Gente, se o celular cair, desculpa, eu tô aqui segurando a Valentina. A prova pode ir de 85 a 150 questões, tá? Por quê, Carol? Porque 85 é o mínimo que todo mundo tem que responder para ter chance de passar. Se o tempo acabar e você estiver abaixo de 85, você não vai passar, tá? Se você passar da 85 e o computador continuar te dando questões, é porque o computador ainda não conseguiu matematicamente, dentro do intervalo de confiança, decidir se você passou ou não. Então, a prova vai te dando questão até o momento que o computador consegue calcular se o aluno passou ou não, tá? E isso acontece da 85 até 150. Então, o NCLEX, a gente costuma falar que ela é uma prova inteligente. Ele vai te avaliando durante você está respondendo. À medida que você vai acertando, ele vai mandando as questões mais difíceis. Quando chega em 85 questões, se o computador não tiver 100% de certeza de aprovado ou reprovado, ele vai te mandando mais questões
não desespera, né? Porque aí às vezes a pessoa fica desesperada, não fechou e tal. Se fechar também com 85 questões, às vezes, muitas vezes dos casos, as pessoas conseguem passar. Né? Eu lembro que quando a Tatiara fez, era 75 questões no mínimo, encerrou com 75, ela ficou arrasada, achou que não tinha passado, Eu passou de também. primeira com 75, né? Então, hoje mudou, é 85 E eu queria E Jean, bem... complementar, ai, amiga, desculpa, eu queria só Não, fechar pode falar. sobre a questão do estudo, né, gente? Que, veja, antigamente, quando era tudo mato, que a gente começou há uns 2 anos atrás, deu esse boom aí dos enfermeiros, né? Mas antigamente, quando era o meu tempo e da Maíra de estudar, a prova era um pouco diferente, tá? Eu não vou aprofundar, vai confundir a cabeça de quem, porque agora já mudou. Antigamente, a gente podia dizer assim, olha, eu passei no NCLEX somente usando a plataforma do YouWord, que são as questões para treinar, e o Simple Nursing, que é uma plataforma de vídeos, né, de um enfermeiro latino, mas naturalizado norte-americano, Mike Linares, inclusive com quem a gente já fez live, tá lá no nosso perfil, que é a maior plataforma de vídeos. E ele ensina não somente para o NCLEX, mas como para as escolas de enfermagem também nos Estados Unidos, né? Os estudantes de enfermagem. Hoje eu posso, com tranquilidade, a Maíra concorda comigo, afirmar que para o NCLEX, do jeito que o NCLEX está hoje, as habilidades que o NCLEX está exigindo na prova atual, precisa de fonte complementar. Então, anota aí, ó, pega o papel e a caneta, você que está aí assistindo essa live. Primeiro de tudo, tá? Não pegue todos os materiais que compartilharem com você. Você vai entrar num processo que eu e a Maíra cunhamos de peregrinação por referência. Você não sabe por onde começar e você pega tudo. Gente, quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve. Então, assim, não pegue todos os materiais que aparecerem para você, tá? Pegue um livro de referência. A gente usa o quê? Saunders, nona edição, e Pearson, que é o livro da empresa, da aplicadora do NCLEX. Um livro de referência para apoio. Um banco de questão sólido, pode ser o YouWord ou o Archer, tá certo? O Simple Nursing, que tem os vídeos gratuitos no YouTube ou a plataforma paga. E canais do YouTube quando você não se satisfez com a referência. E seja fiel ao seu método de estudo. Eu vi 2 comentários aqui de 2 pessoas que eu não lembro quem foram, que falaram assim, eu achei o banco Archer mais parecido com a prova. E aqui eu quero chamar atenção para uma coisa, gente. Eu acho muito arriscado essa questão do ser ou não ser parecido com a prova. Porque você pode induzir os colegas que têm estão menos habituados com esse universo a escolher um ao invés do outro, na esperança de que ele responder aquele banco mais parecido com a prova vai dar mais chance dele passar. Tem gente que já falou para mim que eu sou parecida com a Katy Perry. Eu sou parecida com a Katy Perry, gente, mas nem no branco do olho, tá? Inclusive agradeço o elogio. Veja como a percepção, eu tô falando porque a percepção do que é parecido e do que não é parecido é muito pessoal, entendeu? Alguém achou a prova mais parecida com o layout do Archer, mas a gente vai encontrar pessoas que acham parecido com o YouWord. Não façam suas escolhas do banco com base nisso. Não tem segredinho, gente. O segredo é sentar, estudar e ser fiel ao seu método e ao seu cronograma, tá? É isso. O que é parecido ou não é muito relativo. Os 2 bancos são bons. Vocês listaram aí Saunders ou Pearson, o YouWord ou Archer, Simple Nursing, e aqui eu vou puxar a sardinha para mim, em frente ao NCLEX, né? Brincadeira, tá, gente? E, obviamente, um grupo de estudo vai te ajudar muito, mas tenha seus momentos de estudo individual também. Isso é muito importante, respeitar o estudo individual, tá? Que mais? E última coisa que eu tenho para falar desse assunto, eu acho que a gente cobriu bem, mas assim,
que a Maíra falou, né? Respeite o seu processo. Eu e a Maíra, a gente tem uma característica de tentar ser o mais acolhedoras possíveis com vocês. Nosso público é muito variado. A gente tem pessoas muito jovens, solteiras, sem filhos. Há mulheres mais maduras, eu digo mulheres porque é a maioria do nosso público, mulheres mais maduras, de 45, 53 anos, que trabalham na atenção básica e estão afastadas de ambiente hospitalar há muito tempo e não falam nada de inglês. E as pessoas compartilham as trajetórias delas com a gente. Então, assim, quando tá fazendo o curso, o filho adoeceu, a pessoa ficou internada, o filho teve pneumonia, tá? A gente vive com vocês essa trajetória. Você tem um cronograma ali. Você tem que ser fiel ao seu cronograma. Você tem que saber que o período de estudo para o NCLEX é sim um período de abdicação. Talvez você vá menos no churrasco, talvez você vá menos no culto da igreja ou na missa, enfim. Você vai ter que dedicar tempo para isso. Isso vai exigir algum sacrifício. Mas, por último, programe um dia de descanso no seu cronograma. Não seja cruel com você mesmo de dizer, eu vou estudar de domingo a domingo. Gente, a gente não é máquina. A gente quer estar junto dos nossos amigos, dos nossos amados, da nossa família. Tem que ter um dia de descanso programado no seu cronograma, para quando você descansar, você não ficar com a consciência pesada. Aquele descanso foi programado. Você vai deitar no sofá e vai ver tua Netflix. Mas seja compassivo com você mesmo. Programe o seu descanso, tá? Não se compare. É uma fase, vai passar. Quem passa de primeira não é melhor em nada do que quem passa de quinta, tá certo? Quem passa com o mínimo de questões não é melhor em nada do que quem vai até 150. A gente quer o quê? A gente quer o nome bordado no scrub, escrito lá, eu sou RN. O sponsor não vai perguntar se você passou com 85, se Não, passou de primeira, ou se passou de décima, oitava tá? vez, né? Eu vim com temática, tá aqui na minha camiseta, ó. I am working myself. Eu tô trabalhando em mim mesma. Don't let others define you. Não deixe outros definir você. Não foi a tua Justamente. pessoa essa camiseta, não. Você entrou nessa jornada de ser enfermeira nos Estados Unidos, você tem esse sonho. Você bota ali a tua fotinho de enfermeiro colado na parede quando você sentar para estudar e vai sem medo até o final. Não escuta o que os outros pensam. Se é isso que você quer, você vai até o final. Seja fiel a isso, tá? Legal. Vamos às perguntas. Tem bastante perguntas aqui. Algumas já foram respondidas. Ana Paula. Tem uma pergunta interessante aqui. Qual a dica que vocês dão para quem já tentou muitas vezes e não passou ainda? Já estudou em frente a NCLEX? É isso aí, né, gente? Procurou uma ajuda aí, tem o Enfrente NCLEX, são as pioneiras aí nesse curso, né, nesse curso de revisão e tudo mais. A gente vai estar falando sobre o projeto delas, tá? Mas já falando seriamente, eu acho que é você se tentou várias vezes, não passou, a gente precisa identificar quais são as suas potencialidades para você se conectar com as suas potencialidades, porque como é uma prova que às vezes testa a gente de um outro local, a gente se sente assim desafiado, sabe? Aí a gente acaba se conectando com aquilo que a gente não sabe, com aquilo que a gente não domina muito. Eu digo, gente, se conecta com aquilo que você sabe. A prova vai ter várias questões que às vezes a gente não vai saber responder. Só que a questão é, quais são as minhas potencialidades? Qual é a área que eu sou mais forte? Eu preciso pontuar naquilo que eu mais conheço. E aí você aumenta, construir confiança mesmo, avaliar a trajetória, avaliar o que já foi utilizado, o que funcionou e o que não funcionou para recalcular a rota e iniciar novamente. Legal. Tem aqui perguntas de quanto tempo de estudo em média para conseguir fazer a prova, no mínimo 2, 3 meses, né? Já foi respondido. Plataformas de questões do NCLEX, né? O UWorld e o UART, existem várias outras, né? Mas o que elas indicam são essas duas plataformas. Como associar as questões em inglês e português? A Maíra já falou, mas se quiser complementar um pouco também sobre essa pergunta.
Eu percebo que nos bancos a gente já tem um tradutorzinho ali que as pessoas costumam traduzir muito. Aí eu vejo algumas pessoas condenando, não traduz, não responde assim, cara. Leu a questão, não entendeu, usou o tradutor, volta, lê a questão de novo em inglês, tenta aquele significado. Às vezes a tradução fica torta. Você tem que fazer, não tem outro caminho, fazer a busca ativa mesmo para entender e compreender, mas sempre utilizando, para quem está iniciando, os dois idiomas, sabe? Colocou em português, olhou, compreendeu, volta para o inglês, lê de novo, para você começar a ter aproximação com o inglês. O português é para facilitar a sua compreensão, o inglês é para você utilizou o português como base e daí foi para o inglês. Para pessoas que utilizam essa estratégia, né? Que eu conheço várias e eu não condeno nenhuma, porque eu conheço vários casos de aprovação e respeito a forma como as pessoas se sentem à vontade em estudar, mas sempre volta para o inglês e lê novamente. Legal. Tem uma pergunta aqui. Sim, pode Tem complementar, uma Carol. pessoa que perguntou do Kaplan, eu não lembro o nome. O Kaplan, gente, é um livro e também tem uma plataforma de questões, tá? Aqui é uma opinião puramente pessoal. Eu, Carol, comecei a estudar pelo Kaplan, porém eu não me adaptei, porque o Kaplan, ele é dividido pelas áreas do cuidado, tá certo? E no Kaplan não vem assim, cardio, endócrino, nananã. Vem assim, nas necessidades do cliente. Safety and Infection Control, blá, blá, blá. Para mim, Carol, não funcionou. Só que ela é excelente, tem altos índices de aprovação, né? Mas para mim não funcionou, porque eu queria mais esmiuçado. No cardio é isso, no endócrino é isso, né? Então, o Kaplan é excelente, mas também tem que ter o banco de questão do Kaplan, porque às vezes você vai estudar pelo Kaplan, quando você vai fazer as questões no eWord, não conversa muito, tá? Mas se você comprou o Kaplan e estiver funcionando para você, é excelente. É que o Kaplan é um pouco diferente do que nós brasileiros costumamos estudar. São metodologias diferentes que têm o mesmo objetivo, né? Isso, a forma como é feita a divisão no livro é diferente, tá? Mas não se preocupe. Agora, eu não me adaptei, eu passei o livro para frente mesmo, e aí eu fui pro eWord. Eu tive também, viu, gente, minha fase de peregrinação no começo. Não pense que não. Tem uma pergunta aqui, não tem nada a ver com o NCLEX, mas eu vou responder. Se eu tiver Green Card, preciso fazer a prova de inglês? Quem vai definir se você vai fazer a prova de inglês não é se você tem Green Card, se você é cidadão, se você nasceu nos Estados Unidos, se você no Canadá, é aonde você estudou. Se o idioma da sua universidade for de língua que não seja inglesa, você vai ter que fazer a proficiência de inglês, né? Então, eu tenho casos de, por exemplo, de clientes que formaram nas Filipinas. Então, ela já formou, ela é brasileira, formou com a universidade em língua inglesa. Nesse caso, ela não vai precisar de fazer a proficiência de inglês. Tá? E no caso, por exemplo, formei no Canadá, mas em Quebec foi em francês. Nesse caso, vai precisar da proficiência de inglês. Tá? Então, se você, independente do seu status, se você nasceu nos Estados Unidos, mas se formou no Brasil e a sua universidade não é de língua inglesa, vai ter que apresentar a proficiência de inglês. Lembra que tem uma sim, pode. Sponsor, né? Enfim, os órgãos, eles precisam ter um respaldo de que você minimamente está apto para se comunicar. Então, gente, fugir da prova de proficiência é dar um tiro no pé, tá? Porque, assim, a proficiência, ela te dá respaldo de que você tem minimamente a capacidade de se comunicar. E você não vai trabalhar no Walmart, que se você errar, você vai lá no caixa e desfaz a conta e resolve o problema. Você vai cuidar da vida de uma pessoa, né? Então, é dar um tiro no pé. Quantas horas de prova? São 5 horas, né? No mar. É só feito em São Paulo? No Brasil, sim, só é feito em São Paulo. Mas se você vier nos Estados Unidos, vai ter mais opções. Por exemplo, em Orlando, tem um cliente que foi agendar no mapinha, quando ele colocou o zip code da casa dele, num raio de 50 milhas, tinha 7 unidades onde ele podia fazer. Né? Então, dependendo de onde você vai fazer, tem vários. Se você está no interior do interior aqui, né? Às vezes você vai ter que ir numa cidade um pouco maior, mas aqui nos Estados Unidos tem mais opções. Existe também a opção de fazer
em outros países. Quem está na Europa, se eu não me engano, faz na Alemanha, acho que Portugal, acho que Inglaterra faz, eu não sei. Vários Uhum. alunos, uns 3 ou 4 alunos que foram fazer em E Londres. isso. Na Austrália, as principais capitais da Austrália tem. Eu sei, acho que tem no Japão, Taiwan, Filipinas, tem vários outros locais. Tá no blog da BNA, você entrar lá, tem lá os centros de questões, lá você vai conseguir ver. Lembrando que quem faz fora dos Estados Unidos paga uma taxa de $150 a mais. E a prova custa $200, tá? Sim. Enquanto você está procurando uma questão, eu queria pontuar para a galera que a prova ela tem 85 questões mínimas, só que dessas questões, só 70 são pontuáveis, são pontuadas. 15 questões a gente chama de questões sentinelas. Essas questões estão ali porque, para o CAT, que é o teste computerized, teste adaptativo computadorizado, para ele funcionar, as questões elas precisam ser calibradas antes. E eles vão dar a cada questão se ela é fácil, se ela é difícil, se ela é intermediária. Mas para ele saber se essa questão é fácil, difícil ou intermediária, as pessoas precisam responder essas questões antes, eles vão avaliar os acertos, os erros, como foi que foi respondido aquelas questões, e depois eles avaliam se essas questões vão ser introduzidas no banco. Só que essas 15 questões, elas são muito parecidas com a prova. A gente não tem como diferenciar elas dos bancos. Então, na verdade, 70 questões vão ser pontuadas, 15 são questões sentinelas. E eu sempre digo aos meus alunos, se vocês chegarem na prova e chegou uma questão que vocês não saibam, converse com sua mente e diga assim, é uma questão sentinela, não vai ser pontuada e segue para a próxima. Legal. Quantas vezes posso tentar fazer o NCLEX validando por Montana? Oi? A gente não sabe na hora da prova qual Não que é a questão. sabe. A gente tem Não que responder sabe. todas como se não houvesse amanhã, assim, Isso. confirme, tá? Justamente. Quantas vezes posso fazer um NCLEX validando por Montana? Eu não sei dizer, porque tem, mas eu teria que procurar, eu não sei de cabeça. Eu validei para o Washington, eu validei diretamente para cá, para o estado que eu queria. Mas, vou dar uma olhada. Se eu não me engano, acho que são 8 tentativas, tá? Não conheço ninguém que tentou mais do que 8 vezes, eu não sei o que acontece depois, tá? Mas acho que são 8 vezes. Aqui em Washington são 8 também, você pode tentar. Minha situação é crítica. Meu esposo iniciou o processo, é médico, fala fluente, minha filha fluente, estou zerada no inglês. Consegue estudar, né? Com certeza, e ainda mais que tem uma rede aí na sua própria casa que você pode praticar. Crianças, principalmente, conversar e se expor ao idioma, gente. Eu sei que no Brasil, às vezes, a gente acaba, e eu percebo isso, tanto quanto aluna, quando eu comecei a lecionar e ouvindo os relatos, e como eu sigo muitas páginas de inglês, eu olho os comentários e eu vejo que tem uma questão de hierarquia do idioma. Ai, fulano tem um sotaque, fulano tem um inglês bom, fulano não tem um inglês. Gente, sem julgamentos, vamos se expor ao idioma e aprender. O processo de aprendizagem passa pelo erro, pelo acerto, sabe? Lidar com a vulnerabilidade de aprender. Então, se exponha ao idioma e não tenha medo de errar. Porque tá todo mundo, até os próprios nativos, eu identifico conjugações gramaticais fora do que é o padrão, da norma, só que não interfere na compreensão do diálogo. Então, o erro ele está presente no nosso processo de aprendizagem. Então, se expõe ao idioma. Eu sei que você está nesse local de que você sabe que vai cometer erros, você sabe que você. Gente, a gente respeitar o nosso local de partida, nossa forma de falar é o primeiro passo. Embrace yourself and go. Se exponha, fale. E tem o esposo médico ainda, né? Você tem ali uma enciclopédia ali para poder falar sobre os termos técnicos e tudo mais e vai te ajudar bastante, tá?
O meu marido é fluente em inglês e espanhol, mas espanhol eu não sei. E de vez em quando ele me ajuda e a gente vai. Porque, gente, eu passei também na prova de proficiência, mas pensa não, que a boca seca na hora de falar, viu? De falar em inglês, Uhum. tamo junto. Zil, não desanima. Aproveita essa oportunidade da filha fluente, marido fluente, se organiza e vai grandona, amiga. Você não tem que provar nada Uhum. a ninguém, Pra só ninguém. encarar. Então vamos às novidades, tá, gente? Então, a A hora primeira novidade, né? Vamos estar divulgando aí em primeira mão o site de vocês, que eu já tive o prazer de conhecer, já visitar. Então pode estar falando aí o site de vocês, o link do site de vocês, e lá tem muita informação sobre o contato de vocês, sobre o NCLEX, sobre o projeto, né? A gente vai estar falando logo em seguida. Então, qual que é o link do site de vocês para quem quiser entrar em contato? Eu acabei de escrever aqui, ó, Enfrenteneclex.com, tá? www.enfrenteneclex.com. Bem fácil de encontrar, só digitar aí agora. Vamos lá, deixar um carinho pra gente, ver que foram muitas reuniões e diálogos. Carolzinha em São Paulo, a gente se organizando, era Minas, São Paulo, aqui, Seara, para a gente construir um espaço muito aconchegante para vocês. Eu considero o nosso site como a nossa casa, então sejam bem-vindos. Lá vocês vão encontrar um pouco nossos projetos, a nossa história. Então, vão lá conhecer o nosso site. em primeira Então, mão, sabia. em primeira mão, tá sendo lançado hoje o site, então www.enfrenteneclex.com. Lá tem informações sobre a Carol, tem informações sobre a Maíra, tem informações sobre o Enfrente Niclex, o que elas fazem, tem os dados de contato, tem o WhatsApp, tem e-mail, tem o formulário, tem informações sobre o Niclex em si, tá? Então entra lá, manda uma mensagem para elas, né, se tiver alguma dúvida referente ao Niclex. Vamos para a segunda novidade. Então, me fala dos projetos de vocês, o que já está em andamento, o que vai ser lançado. Então, o que o Enfrente Niclex está para lançar? Então vamos lá, gente. Nós vamos lançar um curso, tá? Em breve a gente vai falar a data, estamos definindo alguns detalhes, chamado First Steps, que são o quê? Os primeiros passos, né? Esse é um projeto de meses que eu e a Maíra a gente vem trabalhando, porque a gente está envolvida com esse mundo do NCLEX, a gente está nos grupos e a gente sentiu uma necessidade observando e também recebendo feedback dos nossos alunos, que existem muitos mitos e muitos medos e muita desinformação com relação ao NCLEX. Então, eu e a Maíra, a gente fez um mergulho mesmo, tá? Foi bem pesado, em várias fontes oficiais, contato com fontes oficiais do NCLEX para trazer esse curso, que é um aprofundamento no NCLEX. Na verdade, o First Steps vai contemplar um pouco de validação, mas de forma a explicar o processo de forma ampla, tá? A pessoa também vai ter acesso a isso. Para quem tá assim, quero começar, tá? Por onde eu começo? Vai ter isso também, por isso chama First Steps. Vai ter o aprofundamento teórico no NCLEX, que é tudo isso que a gente falou, só que aprofundado, tá certo? Vai ter explicação metodológica com 10 passos sobre como melhorar os estudos. Vão ter 10 passos sobre como melhorar o aprendizado do inglês. Então, vão ser módulos, né? Que a gente fez com muito carinho, com muita dedicação. Obviamente que nas turmas anteriores, a gente sempre explicava como o NCLEX funcionava, né? Mas a gente sentiu essa necessidade. Para quem comprou as turmas 5, que vai começar agora, ganhou de brinde em primeira mão. Eles vão ser as primeiras pessoas a assistir às aulas do First Steps. Começa na semana que vem, exatamente daqui uma semana. E a gente vai colocar todo mundo na mesma página. A gente vai abordar os bancos de questões. A gente vai fazer o aprofundamento do NCLEX. A gente vai falar sobre técnicas de estudo. A gente vai falar sobre tudo, tá? Que os primeiros passos. E a gente fez uma conta, Jean,
com o First Steps, a gente acredita que as pessoas que estão nesse processo de validar, estudar para o NCLEX e ser enfermeiro nos Estados Unidos, elas vão economizar aí entre 45 a 60 dias de peregrinação de referência, porque a gente vai trazer pronto para elas nesse novo curso, tá? Quais fontes estudar, onde estudar, como estudar, tudo que a gente abordou aqui, só que aprofundado, né? E o aprofundamento teórico no NCLEX para a gente acabar com mitos e diz que diz sobre a prova é assim, ela é pontuada assim, essa questão é pontuada assado, para que as pessoas tenham acesso à informação correta e disseminem a informação correta. O First Steps ainda não foi lançado, tá? Quem vai assistir o First Steps são os novos alunos da turma 5 e são 3 dias ao vivo na semana que vem. Esse lançamento não vai ficar gravado, é só para os alunos da turma nova. Mas em breve eu tenho certeza que a gente vai se reunir aqui de novo para contar do lançamento e tem mais detalhes no nosso site www.enfrenteniclex.com. Para quem não sabe, para finalizar, que nós já estamos aqui, 1h30, já quase encerrando, mas eu e a Maíra, a gente também tem o compromisso de produzir materiais e conteúdos gratuitos, porque a gente nasceu da força coletiva e a gente acredita nisso, tá? Na força do coletivo e na solidariedade. A gente foi muito ajudada durante os nossos estudos, nas pessoas com quem a gente estudava, e a gente sabe que um ajuda o outro nos estudos. Então, no conceito de sororidade, solidariedade e por acreditar na força do coletivo, a gente tem uma série que chama Going Further, que é Indo Além, que tudo que a gente produz na série Going Further é gratuito, a distribuição é gratuita, todo mundo pode acessar. A gente tem o primeiro podcast brasileiro estruturado também no Spotify, no YouTube, chama Podpass. Já tem lá, acho que 4 ou 5 episódios, tá? Onde a gente produz áudios, conteúdos gratuitos específicos para o NCLEX. E você pode ouvir a gente no metrô, no carro, limpando a casa, lavando a louça. O Podpass teve uma aceitação extremamente positiva, foi impressionante. Tudo vai dar para acessar direto do nosso site. Ah, Carol, eu quero os materiais gratuitos que vocês têm. Já vai entrar no site, se cadastrar e ser redirecionado direto para o Drive, tá? E no site terá artigos. Vocês vão ver que no site vai ter o blog, que a gente vai escrevendo artigos sobre conteúdos e vai estar referenciado caso vocês queiram ler as referências que foram utilizadas para escrever aquele artigo. Tá? Então, eu espero muito que vocês gostem. Foi pensado com muito carinho para vocês mesmo, assim. Então, estou aguardando o feedback de vocês, tá? Então, pessoal, então elas têm o podcast delas, já tem 4 ou 5 episódios, né? Gratuito. Só entrar no site lá também vai ter as informações sobre o podcast, você vai conseguir ouvir, é totalmente gratuito. Tem os artigos, então você que está iniciando o processo, não sabe nada do NCLEX, começa a emergir, né, nesse mundo NCLEX. Vai ser lançado First Steps, que vai ser um curso que inicialmente ele vai ser ao vivo, somente para quem comprou e quem vai participar da turma 5. Essa turma 5, para quem não sabe o que é um curso de revisão, né, que vocês fazem ao vivo, né? Então, é um grupo fechado de pessoas que vocês vão dar aulas com encontros semanais, né, com dias e horários agendados, e as pessoas que compraram esse curso de revisão vai ter acesso a o First Steps, que vai ser um curso que vai ser lançado, né, em breve, gravado, aonde vocês vão conseguir entender sobre o NCLEX, né? Então, o que é, como que é a estrutura da prova, como que é feito, onde focar, vai ter uma pincelada sobre a parte da validação para vocês entenderem como que é o processo em si, né? Então, o First Steps vai ser para quem ainda está começando, ou já iniciou o processo, está começando, ele vai ser lançado. E já aproveitando o gancho, né? Essa live não foi à toa, então a gente está lançando aqui a parceria BNA em frente a NCLEX. A gente vai estar fazendo mais lives, vai estar trazendo mais conteúdos para vocês.
E quem é cliente BNA vai ter benefícios, né? Então, quem for cliente BNA, quem tiver o contrato com a gente, vai ter benefícios que a gente vai lançar e a gente vai divulgar para vocês, tá? A gente não definiu como que vai ser esses benefícios, mas vai ter desconto aí nessas plataformas de estudo delas que a gente vai estar divulgando. Tem vários clientes nossos aqui que estão mandando mensagem e tudo mais. Pode ficar tranquilo que somente cliente, tá? Então a gente vai montar grupos, vai mandar e-mails para vocês e vai mandar mensagens aí para vocês para ter acesso a desconto a essas plataformas dela. Então a BNA, ela é parceira do Enfrente NCLEX, então a gente escolheu elas pelo trabalho sério que elas vêm fazendo aí ao longo do tempo, e elas também escolheu a BNA por conta do feedback, saber, por conhecer já o trabalho que a gente faz, né? Então a gente resolveu montar essa parceria. Então vocês vão ver mais as caras delas aqui, a gente vai fazer mais lives, a gente vai fazer mais eventos, vai fazer lançamentos, a gente vai estar compartilhando conteúdo do NCLEX que são feitos por elas, tá? Então, você que quiser saber mais, segue a BNA, segue o pessoal do Enfrente NCLEX, a Maíra, a Carol, então elas vão estar sempre falando aí sobre isso aí, tá? Então, novidades aí, a gente vai lançar em breve aí, né? Parceria de sucesso, né? A gente vai juntar os pioneiros na validação do diploma com os pioneiros do lançamento do NCLEX, tá? Evite imitações. É uma honra, viu, Jean, estar nesse projeto junto com você. Desde que a gente teve essa junção, para mim, eu me sinto muito honrada, porque eu gosto muito do seu trabalho. Muitas pessoas que validam o diploma com você vêm para a gente, né, respeitando todos, né, que trabalham nessa área, que a gente tem admiração, mas a gente está muito feliz em fechar essa parceria contigo pela seriedade, pelo compromisso que você tem mesmo, assim. E é um processo que precisa de cuidado, porque a gente está lidando com vidas, com emoções, sentimentos, famílias, Sonhos, isso mesmo. sonhos. Então, esse cuidado a gente preza muito, porque em algum momento a gente também já esteve nesse local que precisou ser acolhido, precisou de um suporte, precisou de alguém para esclarecer melhor para a gente. Então, ser essa pessoa hoje para alguém, para mim é um propósito que trouxe muita alegria na minha vida. Então, estar dividindo um pouco desse projeto com você, para mim é uma honra. Com Carolzinha, eu nem preciso dizer, estou até abraçando ela aqui, ó, à distância. Também, eu já conheço o Jean de longa data, a gente já fez live junto, né, Isso. Jean, para eu contar o meu processo. O Em Frente nem existia ainda, a Maíra não tinha nem passado. E é isso, a gente quer fortalecer os vínculos, os laços, para ajudar as pessoas. A gente sabe que é um processo desgastante, burocrático, custoso, e a gente quer sempre pensar em formas de ajudar as pessoas e democratizar o acesso. Então, a parceria com desconto vem porque a gente sabe dos investimentos que são feitos, a gente passou por isso, tá? É difícil pagar tudo. Então, essa parceria vem. O First Steps, ele vai ser um curso completo, mas a gente vai flexibilizar para a pessoa conseguir comprar os módulos separados. Se ela não estiver dispondo de dinheiro para comprar tudo, ela vai poder. Ou se a pessoa já está engrenada, já validou, mas quer se aprofundar no NCLEX, ela vai poder comprar só o módulo de aprofundamento no NCLEX. Ela vai poder comprar no ritmo dela, de acordo com a possibilidade financeira dela. Então, assim, é a tentativa de unir forças para oferecer qualidade, mas também fornecer acesso, né? Porque a qualidade a gente tem, mas e como a gente consegue tornar isso mais acessível para as pessoas, sem preços exorbitantes? Democratizando a chance das pessoas estarem um passo mais perto do sonho delas, né? Então, eu estou muito feliz também com a parceria. Você já trabalhou comigo fazendo meu endorsement, então eu conheço o seu trabalho, né? Isso me deixa bastante. Eu realmente espero do fundo do meu coração que a gente ajude muita gente a mudar de vida e a conquistar os sonhos e que a gente encha os Estados Unidos de enfermeiros brasileiros em busca de melhor qualidade de vida, reconhecimento, seja lá qual for a sua motivação,
a gente quer ajudar você a chegar lá. Justamente. Então, como já foi falado, a gente trabalha com sonhos, né? Então, a gente precisa de ter pessoas comprometidas, pessoas sérias, que vai tratar o seu processo, né? O seu trabalho aí de forma bem profissional, né? De qualidade e tudo mais, tá? Tem muita gente que já iniciaram o processo de validação, já está estudando com vocês. A BNA não faz só a parte da validação, tá, gente? Como a Carol falou, a gente ajuda na parte do endorsement. Então, você fez por Montana, foi contratada para um determinado estado, entre em contato com a gente tem uma assessoria exclusiva para endorsement, a gente tem assessoria também para o Visa Screen, como a Maíra também entrou em contato com a gente, né? A gente ajudou ela nessa parte do Visa Screen. Então, a gente ajuda vocês em qualquer etapa do processo. Então, na validação do diploma, na parte do endorsement, na parte do Visa Screen, na parte do board, do NCLEX, né, que é a fazer a parte do cadastro, pagamento. E a gente resolveu, né, juntar essa parceria com a Enfrente NCLEX, que são especializadas nessa parte do NCLEX. Não adianta a gente abraçar tudo que a gente não consegue, né? Então a gente buscou juntar essas parcerias aí para a gente estar ajudando a vocês, enfermeiros, a realizar os sonhos, tá? O First Steps vai ser lançado no dia 27, 28, 29 de fevereiro. Então, se você está vendo essa live gravada, já passou o horário, entra o dia, né, desse lançamento, entra no site delas que vai ter informações lá sobre o lançamento oficial, né, do curso gravado, né, das próximas turmas e tudo mais. Então, enfrenteaniclex.com, né, o site delas, oficial, só entrar lá e entrar em contato com elas vão estar passando as informações. E cliente BNA vai ter desconto, a gente vai estar lançando, a gente vai mandar e-mail para todos os clientes. Quando tiver já definido a questão do desconto e tudo mais, pode ficar tranquilo. E a gente vai fazer mais eventos, né, vai estar trazendo mais conteúdos relacionados ao NCLEX e à validação também, né? Vai ser um prazer a gente estar falando sobre a validação para os enfermeiros que às vezes têm dúvidas, já iniciaram a validação, mas está por conta própria, né? E está com um monte de dúvidas, porque às vezes as pessoas, ela entra para a guerra, às vezes quando pisa o pé ali, ela começa a ver um monte de problemas e tudo mais, então a gente vai estar também ajudando os clientes de vocês aí no que for preciso, tá? Pode contar com a BNA. Muito obrigada, Jean, pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigada a todo mundo. A gente bateu mais de 100 pessoas. Fiquei passando. Gente, é isso. Sonhos não envelhecem. Acreditem nos seus sonhos, se agarrem nisso e vão buscar, tá? Com a gente. Se a gente puder te ajudar melhor, mas de qualquer forma não desista. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. É isso aí, gente. Obrigada, Gabriel, foi meu aluno. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Valeu, gente. Boa noite, tá? Boa Quem noite. chegou, viu a metade da live, vai ficar gravado, a gente vai postar aí. Tá. Então segue a BNA, segue o Enfrente NCLEX. Um grande abraço, boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau.